Você já percebeu que existem momentos em que Deus parece falar sem nenhuma palavra? Quando o mundo inteiro é barulhento, quando a vida grita, quando as pessoas apontam caminhos diferentes, mas o céu permanece em silêncio? Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de orar, de clamar, de buscar respostas e receber nada além de um silêncio que ecoa dentro da alma. E é nesse exato instante que muitos perguntam: Deus se afastou de mim? Ou será que Ele não está ouvindo? Mas e se eu te dissesse que existe um tipo de silêncio que não é ausência, e sim presença? Um silêncio que não anuncia abandono, mas preparação. Um silêncio que não corta o seu caminho espiritual, mas abre um portal invisível para algo maior. Porque existe um falar de Deus que não vem em voz humana, não vem em palavras audíveis, não vem em sinais imediatos. Ele vem no silêncio, no espaço entre os ruídos da alma, na pausa eterna que separa o tempo do céu e o tempo da terra. E é justamente nesse silêncio que o paraíso começa a chamar. Há pessoas que acreditam que Deus fala sempre através de milagres barulhentos, trovões no céu, respostas rápidas, portas abrindo diante dos olhos. Mas a Bíblia revela um padrão diferente. Deus sussurra, Deus age no invisível, Deus opera no segredo do coração. E quando Ele fala no silêncio, não é para que você apenas ouça, é para que você perceba que existe algo maior do que você, maior do que a dor, maior do que o medo, maior do que qualquer noite escura que esteja enfrentando. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo o peso dessa noite espiritual. Talvez você esteja atravessando um período em que tudo parece distante e a presença de Deus parece se esconder. As orações não fazem sentido, os planos se desfazem, a fé é testada. Talvez você tenha pedido respostas e encontrou apenas silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus é um movimento, um processo, um chamado. É quando Ele observa sua alma, trabalha em suas estruturas, fortalece o que está sendo reconstruído por dentro. O silêncio do céu é o útero da promessa. E enquanto você escuta esse silêncio, algo começa a acontecer. A presença divina se aproxima como uma brisa suave. A atmosfera muda. É como se o paraíso estivesse abrindo suas portas diante de você. Não um paraíso distante, inalcançável ou idealizado, mas um paraíso espiritual, eterno, real. Um reino que não está apenas no futuro, mas que começa agora, dentro de você. Deus fala nesse silêncio porque Ele está conduzindo seu espírito para perto dele. Ele está preparando o caminho. Ele está organizando coisas que seus olhos ainda não veem, mas seu coração já consegue sentir. Talvez você ache que está sozinho. Talvez a noite tenha feito você acreditar que as respostas não virão, mas escute. Existe um chamado acontecendo. Existe uma voz que não precisa de palavras, existe um mover do céu, um toque do Espírito, um convite para algo mais profundo. Você não chegou aqui por acaso. Existe um propósito no silêncio que envolve sua vida, sua fé, sua dor e sua história. E quando Deus fala no silêncio, o paraíso responde. E é sobre isso que vamos revelar agora. Mas antes de continuar, eu quero pedir algo simples. Se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se essas palavras fizeram você respirar mais fundo ou sentir a presença de Deus aí onde você está, então deixa o seu like agora. Não é só um gesto mecânico, é a sua forma de dizer: eu quero ouvir mais sobre a voz de Deus. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também estão precisando desse silêncio sagrado. E me diz aqui nos comentários, você já sentiu Deus falar no seu silêncio? Já viveu aquele momento secreto em que parecia que Ele estava te conduzindo para algum lugar que você ainda não conseguia ver?
compartilhe, porque a sua história pode ser a resposta para outra pessoa. E se você é novo por aqui, se chegou neste vídeo por acaso, ou talvez por propósito, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Aqui nós buscamos algo que o mundo esqueceu: o encontro com Deus na calma, na quietude e na esperança do paraíso eterno. Aqui, cada palavra é escolhida para curar, fortalecer e despertar a fé que talvez estivesse adormecida dentro de você. Então fica comigo, porque a jornada está apenas começando e o próximo passo vai te levar mais fundo, mais perto da resposta que Deus tem preparado para o seu coração. Você já reparou que existem momentos na vida em que as palavras desaparecem? Não, porque não exista nada a ser dito, mas porque algo maior está acontecendo dentro de nós. É nesse espaço invisível que Deus começa a falar. E muitas vezes Ele não fala através de frases audíveis, nem através de sinais que todo mundo pode ver. Ele sussurra através da paz. Ele responde através da presença. Ele guia através da quietude. É ali, no lugar onde o mundo perde força, que o reino de Deus começa a se revelar. O silêncio não é vazio. O silêncio é uma linguagem celestial. Ele conecta a terra com o paraíso eterno, não como um destino distante, mas como uma realidade que já começa dentro de nós. Quando Deus fala no silêncio, Ele não apenas acalma a nossa alma, Ele nos desperta para algo muito maior. Ele tira os nossos olhos do caos, da pressa, do medo e nos convida a voltar à essência, a um lugar onde a presença dele é mais real do que qualquer voz externa. É como se o céu nos chamasse de volta para casa, porque existe uma verdade espiritual que ninguém te contou quando você cresceu. Deus fala mais forte na ausência de ruído do que na multidão de vozes. Ele não precisa competir com o barulho do mundo. Ele simplesmente espera. Ele espera o momento em que o seu coração finalmente se aquieta, em que a ansiedade perde o controle, em que você deixa cair as defesas e solta o peso que estava carregando. É quando o mundo desaba ao redor que o reino de Deus começa a se manifestar dentro de você. Muitas vezes, nós oramos pedindo respostas, pedimos direção, pedimos cura, pedimos sinais. E quando Deus permanece em silêncio, logo pensamos que Ele se esqueceu. Mas o silêncio não é ausência. O silêncio é presença em forma de mistério. É Deus preparando o terreno. É a prova de que Ele está te moldando para algo maior do que você imagina. O silêncio não é rejeição. O silêncio é construção. É o lugar onde o paraíso eterno começa a nascer dentro de nós, mesmo quando ainda não conseguimos ver. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece parado, como se não houvesse movimento algum. Mas o espiritual não se move como o mundo se move. O espiritual não obedece ao relógio, ao tempo, às expectativas. O espiritual obedece ao propósito. Quando Deus opera no silêncio, Ele está trabalhando nas camadas profundas da alma. Ele está restaurando aquilo que ninguém pode ver. Está curando feridas que ninguém conhece. Está desarmando batalhas que você jamais venceria sozinho. E quando percebemos isso, entendemos por que a Bíblia fala tantas vezes sobre ouvir a voz de Deus na quietude, na oração, na contemplação. Ela não nos convida apenas para um ato de fé, mas para um encontro. Porque o silêncio não é apenas pausa, é encontro, é revelação, é transformação. É o momento em que o Espírito Santo toca o nosso espírito e nos conduz para o paraíso eterno ainda em vida. É quando o céu toca a terra dentro de nós. E talvez seja por isso que tantas pessoas têm medo do silêncio. Porque no silêncio, não. Dá para fugir de si mesmo.
e muito menos dá para fugir de Deus. É ali que Ele nos chama de volta para a nossa identidade espiritual. É ali que Ele nos lembra quem realmente somos, filhos da eternidade, seres criados para carregar a luz do reino dentro de nós. O silêncio é o lugar onde a alma encontra seu verdadeiro destino. É o território sagrado onde Deus fala sem pressa, sem pressão e sem ruído. Às vezes você acha que está sozinho, mas na verdade você foi levado para esse silêncio por uma razão. Não para sofrer, não para ser esquecido, mas para ouvir algo que você jamais ouviria em outro lugar. Esse é o portal para o paraíso eterno. Esse é o primeiro passo de uma jornada espiritual que não tem volta. Porque uma vez que você escuta a voz de Deus no silêncio, você nunca mais é o mesmo. Se essas palavras fizeram sentido para você, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva: eu ouvi a voz de Deus no silêncio. Assim você marca no mundo espiritual e na sua própria vida o início de algo que está apenas começando. Quando Deus fala no silêncio, Ele não exige palavras, Ele revela. E essa revelação nem sempre chega quando estamos espiritualmente prontos, mas muitas vezes quando estamos quebrados, confusos, feridos ou cansados. Porque é nesse vazio interior que a voz dele ecoa com mais força. Às vezes é no momento em que estamos tentando nos recompor de uma perda, de uma frustração, de algo que desabou dentro de nós, que o céu decide descer. Não é coincidência. O silêncio é o cenário perfeito para Deus construir algo novo. O silêncio é o solo que Ele prepara antes de plantar uma promessa. E essa voz divina não surge para nos punir, mas para nos lembrar quem somos. Há algo de eternamente sagrado quando percebemos que não estamos sozinhos. O Espírito Santo fala através de sinais sutis, um pensamento que aparece do nada, um versículo que salta aos nossos olhos, um arrepio inexplicável, uma paz profunda que chega como um vento suave. Deus fala sem barulho, Ele fala com presença, com luz, com direção, e quando Ele fala, até o caos se aquieta. As tempestades internas perdem força, o medo diminui, a alma encontra um espaço para respirar. Há momentos na vida em que parece que todas as portas se fecham, nenhuma resposta chega, nenhum caminho se abre. E é justamente nesse ponto que muitos se desesperam e dizem: Deus se calou. Mas não, Ele está mais presente do que nunca. Só que agora Ele está falando de uma maneira diferente. Não para nossos ouvidos, mas para o coração. Não para a razão, mas para o espírito. O silêncio de Deus não é ausência, é proteção, é preparo, é ensino. O silêncio de Deus é um portal espiritual que nos leva a enxergar o que os olhos naturais não veem. Muitas vezes nós pedimos que Deus fale alto, que dê sinais claros, que ilumine o caminho inteiro. Mas Ele, na sua sabedoria eterna, ilumina apenas o próximo passo. Porque a fé não precisa enxergar longe, a fé precisa confiar. E nesse processo de confiar no que não vemos, algo muda dentro de nós. O silêncio se torna um lugar de refúgio, não de medo. É ali que começamos a perceber que Deus está trabalhando em coisas que não entendemos, mas que são maiores do que imaginamos. Quando você caminha pelo deserto da vida, quando a sua alma parece seca e sem direção, lembre-se, o deserto é lugar de revelação. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que o céu se abriu para Elias. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. Todos os grandes encontros com Deus aconteceram no silêncio espiritual. E talvez agora seja o seu momento de ouvir essa mesma voz. A voz que chama você pelo nome. A voz que não exige perfeição. A voz que não julga, a voz que cura, a voz que restaura, a voz que promete: eu estou aqui. E quando essa presença celestial toca o coração, tudo muda.
A escuridão perde o domínio, a ansiedade perde a força, a alma encontra paz onde antes havia tormenta. É como se Deus levantasse um altar invisível dentro de você e dissesse: aqui é o meu lugar. Porque o paraíso eterno começa na alma antes de começar no céu. Começa quando deixamos Deus habitar dentro de nós, quando deixamos Ele transformar o silêncio em diálogo, quando permitimos que Ele abra portas que ninguém pode fechar. Agora, eu quero te convidar a fazer parte desse momento sagrado. Se essa mensagem está falando com você, se o silêncio de Deus tem sido uma resposta na sua vida, escreva nos comentários apenas uma frase: eu confio em Ti, Senhor. Deixe que essa frase seja a sua declaração espiritual hoje. Deixe que ela seja o início de algo divino, profundo e eterno. Há algo profundamente misterioso em como Deus prepara o coração antes de revelar o paraíso eterno. Não é apenas um lugar físico ou uma promessa distante, é uma mudança gradual dentro de nós, como se o céu fosse se aproximando passo a passo. Às vezes, essa transformação começa com uma pergunta simples: e se o paraíso não for apenas depois da morte, mas também um estado da alma aqui e agora? Essa é a parte da jornada espiritual que muitos ignoram, porque estão esperando grandes sinais, grandes milagres, grandes respostas, enquanto Deus trabalha nas pequenas coisas, nas pequenas mudanças internas, nos pensamentos que surgem enquanto ninguém está observando. Quando Deus fala no silêncio, Ele está começando um processo de reconstrução interior. Ele pega os fragmentos do que fomos, do que quebramos, do que perdemos e começa a moldar algo novo. É como se Ele sussurrasse para a alma: eu ainda estou escrevendo a sua história. E esse é um diálogo que só quem passou por desertos sabe reconhecer. Você percebe que o silêncio não é vazio, é presença. O silêncio não é abandono, é preparação. É como se Deus estivesse limpando a área onde Ele vai construir algo maior. E aos poucos você começa a enxergar sinais dessa transformação, sinais de cura, sinais de restauração, sinais de que Ele está guiando cada passo. O paraíso eterno não é apenas a promessa de um fim glorioso, mas o convite para viver a presença de Deus no presente. Muitos acreditam que o céu é somente o destino final. Mas o céu também é o sopro divino que desce sobre nós quando oramos, quando renunciamos ao medo, quando entregamos as batalhas que carregamos em silêncio. Quando o Espírito Santo toca o coração, é como se o céu se aproximasse da terra e abrisse uma janela invisível entre o que é humano e o que é eterno. E é nesse momento que entendemos: Deus não está apenas levando você para o paraíso. Ele está trazendo o paraíso até você. Quantas vezes você já sentiu algo despertar dentro de você sem conseguir explicar? Uma paz repentina depois de dias de tempestade. Uma força que surge quando você pensa que não vai aguentar. Um alinhamento misterioso que acontece exatamente no momento certo. Isso não é coincidência. Isso não é acaso. Esse é o toque sobrenatural de Deus preparando a sua vida para algo maior. Às vezes, Ele te leva até o limite para te mostrar que não é você quem sustenta a jornada, mas Ele. E quando você percebe isso, o medo perde o poder, a ansiedade perde a voz. O coração encontra uma certeza incompreensível. Existe um lugar onde tudo faz sentido, e esse lugar começa dentro de nós. E é nesse ponto da caminhada que uma coisa se torna impossível ignorar. Quando Deus fala no silêncio, Ele também mostra um caminho. Ele revela a direção, mesmo quando o mundo inteiro parece sem rota. Ele mostra que há portas que o ser humano não pode abrir sozinho, portas que só o céu pode destrancar. E quando essas portas começam a se mover, quando você percebe que algo está mudando dentro de você, é como se o próprio Deus estivesse dizendo: filho, filha, eu estou te levando para mais perto do meu propósito.
E agora, antes de continuarmos, quero te convidar a fazer parte dessa jornada espiritual de forma mais profunda. Se você acredita que Deus está abrindo portas invisíveis na sua vida, escreva aqui embaixo: eu estou entrando. Declare isso sobre a sua história, sobre a sua fé, sobre o seu futuro. Existe um momento na jornada espiritual em que tudo parece desacelerar. Não porque Deus parou de agir, mas porque Ele está te levando para uma atmosfera diferente. Uma dimensão da fé onde o tempo não é o mesmo tempo que o mundo conhece. É como se você entrasse em uma sala secreta no coração de Deus. E nessa sala, as coisas que antes eram confusas começam a ganhar sentido. As feridas começam a cicatrizar. As memórias mais doloridas perdem o brilho do sofrimento, e aquilo que parecia impossível começa a parecer apenas parte do processo. O silêncio de Deus deixa de ser ausência e se torna ambiente. Um ambiente onde o céu toca a terra, onde o Espírito Santo envolve a alma e onde o paraíso eterno começa a respirar dentro de você. Cada pessoa que passa pelo silêncio divino passa por um vale entre o que foi e o que ainda será. É um vale onde o coração é moldado para enxergar não apenas com os olhos, mas com o espírito. O silêncio te treina para ouvir o que o barulho do mundo não te permite. Ele te afasta das opiniões das pessoas, das expectativas humanas, das distrações do dia a dia e te coloca frente a frente com Deus. É nesse território sagrado que você percebe uma verdade. Você nunca esteve só. Mesmo nos dias em que parecia que Deus estava distante, Ele estava mais perto do que você imagina. Ele estava preparando a sua mente para receber o extraordinário, preparando o seu espírito para receber revelações que só o céu pode dar. E, quando você começa a perceber a presença de Deus no silêncio, algo dentro de você muda. Você não vê apenas um futuro distante ou um paraíso que só existe depois da morte. Você começa a perceber que o paraíso eterno é também o resultado de uma vida guiada pelo Espírito. É viver com o coração ancorado na eternidade, mesmo em meio às tempestades da vida. É sentir Deus respirar dentro de você quando o mundo tenta te sufocar. É saber que não importa a profundidade da noite, existe uma luz que nunca se apaga. Uma luz que não depende do que você sente. Uma luz que nasce de Deus e te guia pelo caminho onde Ele já preparou cada detalhe. E talvez você esteja vivendo esse silêncio agora. Talvez esteja em um momento em que tudo parece parado, em que o céu parece fechado, em que o propósito parece distante. Mas e se eu te disser que o silêncio não é o fim? É o início de uma transformação. É o lugar onde Deus está desenhando o seu próximo passo. É onde Ele está abrindo portas invisíveis, portas que só o sobrenatural pode abrir. E quando essas portas se abrem, não há força humana que possa fechá-las. Você começa a enxergar que os caminhos de Deus são maiores do que os seus medos, que as promessas de Deus são maiores do que os seus limites, que o amor de Deus é maior do que qualquer noite que você tenha enfrentado. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus começa a mover o invisível. Quando Ele sussurra ao seu coração: eu estou aqui. Não com barulho, não com espetáculo, mas com presença. Não com explicações longas, mas com paz. Porque a voz de Deus não depende de resposta imediata, ela depende de confiança. Deus não fala para provar algo, Ele fala para transformar algo dentro de você, para arrancar raízes antigas, para curar feridas profundas, para restaurar sonhos adormecidos. E quando Ele fala, tudo muda. Não porque o mundo ao redor mudou, mas porque você foi transformado por dentro. E é nesse ponto que o paraíso eterno deixa de ser apenas promessa e passa a se tornar direção.
Uma direção onde a eternidade começa agora. Onde a vida não é medida apenas pelo tempo na terra, mas pela intensidade da presença de Deus dentro de você. Quando Ele fala no silêncio, Ele está abrindo o céu sobre a sua vida. Está te convidando a entrar em uma atmosfera diferente. Uma atmosfera onde o medo perde o poder e a fé ganha força. Onde a tempestade perde autoridade e a paz se torna soberana. Onde o impossível deixa de ser peso e se torna testemunho. E antes de continuar, eu quero que você participe dessa experiência. Porque o que está acontecendo aqui não é apenas uma mensagem. Era Deus te preparando para viver algo maior do que o presente. Era Deus te aproximando do céu, te ensinando a olhar para o invisível, porque o invisível é mais real do que aquilo que os olhos podem ver. Esse é o caminho do paraíso eterno. Ele começa no silêncio, atravessa a transformação e te reposiciona para um novo destino. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não foi por acaso. Deus guiou você até este momento. Algo no seu espírito foi tocado, despertado ou lembrado. Por isso, eu quero te pedir uma coisa simples, mas profunda. Se essa palavra falou com você, se você sentiu Deus no silêncio, se algo dentro do seu coração se abriu hoje, inscreva-se agora no canal. Não para seguir mais um conteúdo, mas para caminhar com a gente nessa jornada espiritual de fé, cura e transformação. Deixe também o seu like. Isso ajuda muito essa mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. Você não tem ideia de quantas vidas podem ser tocadas só por isso. E agora, escreva aqui nos comentários uma única frase. Eu recebo o silêncio de Deus na minha vida. Declare isso, profetize isso. Sempre que Deus levantar alguém, Ele começa pelo interior. E antes de sair, eu preciso te dizer uma última coisa. O próximo vídeo está na tela agora. Assista. Essa mensagem continua lá. A história não acaba aqui. Deus ainda tem algo para te revelar. Nos vemos já.